Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues e agora nós vamos fazer a reflexão astrológica para a semana que vai do dia 5 ao dia 11 de março de 2017. Bom, eu acho que o evento mais importante desta semana é a movimentação retrógrada do planeta Vênus, né? Na verdade, ela ingressou no movimento retrógrado no dia 4, no sábado, né? Eu acho que até na semana anterior, quando eu fiz as reflexões, eu comentei dia 8. Me perdoem, cometi um erro, tá? Um engano. Bom, ela começou o movimento retrógrado no dia 4, mas ela já entrou na faixa de sombra, desde o dia 26 de janeiro, tá? Essa faixa de sombra, ela tem relação com o ponto máximo da retrogradação. Então, no dia 4, né, de março, que é o início do movimento retrógrado, a Vênus está em 13 graus de Áries, tá bom? Só que aí ela vai voltando, vai voltar para o signo de Peixes. E quando ela finaliza a movimentação retrógrada, ela volta ao movimento direto, ela vai estar em 26 graus do signo de Peixes, tá? Que é exatamente nesse ponto, quando ela passou em 26 graus, que iniciou o período de sombra. Foi ali no final do mês de janeiro. Então, ela entra no movimento retrógrado no dia 4, vai até 15 de abril, andando para trás do zodíaco, ao contrário do zodíaco, e sai da faixa de sombra também, que é esse 13 graus, até ela chegar em 13 graus de Áries novamente, onde ela iniciou o movimento retrógrado, no dia 15 de maio, tá? Então, nós temos um período que veio desde o final de janeiro até o mês de maio, meio de maio, né? Como um período de debilidade da Vênus, né? Debilidade que a gente chama de acidental, né? Tecnicamente falando, mas significa uma perda de força. E também ela já está em Áries, que é uma debilidade essencial da Vênus, tá? Agora, o que tudo isso representa? Isso representa que quando a Vênus, ela rege o quê? Quais são os assuntos relacionados a Vênus? O prazer, o desejo, o romance, os valores materiais, né, as finanças, a possibilidade de atender aos desejos de todas as maneiras. Então, a questão afetiva, amorosa também, no que diz respeito a esse lado mais da sexualidade, o desejo da sexualidade, o romance mesmo, né? E quando ela está no movimento retrógrado, esses assuntos tendem a desajustar um pouco, mas não é um desajuste, vamos dizer, que afeta todos, que influencia todas as pessoas. Aliás, gente, na astrologia, nada é genérico e influencia todo mundo ao mesmo tempo. Se fosse assim, a gente não teria um mapa individual, não faria sentido nenhum ter um mapa astrológico individual. Se toda vez que tem um eclipse ele atinge todas as pessoas, toda vez que um planeta entra num signo ele influencia todas as pessoas, não teria tanta importância. Mas quando a gente fala de trânsitos planetários, né, ingresso dos planetas nos signos, ingresso dos planetas na casa do teu mapa individual, ou eclipses, ou movimentação retrógrada, eles só têm influência, né, o que a gente se refere aos trânsitos no sentido geral, só tem influência se você já tem esse ponto no teu mapa natal, tá? Então, o que acontece com a Vênus retrógrada é que ela só vai trazer essa dificuldade, vamos dizer, uma certa inabilidade de lidar com esses assuntos para quem já tem essa predisposição no mapa natal, para quem já tem a Vênus em movimento retrógrado no mapa natal. Tudo que é preditivo na astrologia, toda astrologia previsional, ela só prevê, ela só marca os momentos daquilo que já está expresso no mapa natal, tá bom? Então, até porque, assim, trânsitos são a ponta do iceberg das previsões, tá? Então, quando a gente fala de um ingresso de um planeta num signo, ele é a pontinha do iceberg. Antes da gente chegar ali naquele ponto, tem uma série de ciclos, a gente tem uma série de fatores para avaliar dentro do mapa individual e que isso pode influenciar no potencial ou pode diminuir o potencial daquela influência, né? Então, acho que um ponto importante é não se assustar com essas questões dos movimentos retrógrados, tá? Então, quem tem a Vênus já no movimento retrógrado no mapa natal pode sentir um pouco mais forte essa influência. Em que sentido? A Vênus está em Áries, Áries tem uma característica natural de competitividade,
de movimento rápido, de agilidade, de objetividade e pouca paciência, né? Então, assim, quando a Vênus está no movimento retrógrado no signo de Áries, a gente tende a perceber que esses assuntos, eles ficam impacientes, a gente não tem muita habilidade para lidar com o jogo de cintura. Nos assuntos afetivos, nas questões financeiras, a questão instintiva, ela é acionada num sentido além, né, do teu controle, então acaba se tornando um pouco mais, trazendo, né, um pouco mais de vulnerabilidade para se arriscar, né? Então, assim, como o instinto fica alto, a capacidade de observar, de analisar diminui. E aí os desejos, eles podem ganhar uma dimensão exacerbada, exagerada na vida. E esses desejos, eles podem se expressar em desejos afetivos, desejos da sexualidade, desejos de compras, desejos de ter algo, né? Uma coisa ou outra. E até a própria questão da expressão dos sentimentos, dos afetos de uma maneira geral. Então, assim, isso que acontece quando a Vênus está no movimento retrógrado em Áries. Mas, como eu falei para vocês, ela influencia mais fortemente, quem vai perceber mais esse efeito da Vênus é quem já tem a Vênus no movimento retrógrado no mapa natal. Ou quem tem também a Vênus ou qualquer outro planeta formando um aspecto desafiador com essa Vênus. Então, ela inicia o movimento retrógrado em 13 graus de Áries. Então, se você tiver o ascendente, o Sol, a própria Vênus, a Lua ou o meio do céu posicionados ali no signo de Câncer, de Libra, de Capricórnio, entre 5 graus aproximadamente até 18 graus, você pode sentir fortemente essa influência, sentir um pouco mais esse desajuste, como eu mencionei, tá? Então, para as outras pessoas, a Vênus no movimento retrógrado não influencia tanto. Isso não é só com a Vênus, é com todos os planetas no movimento retrógrado, tá? Vocês podem comprovar isso muito facilmente. Eu lembro quando o ano passado que o Júpiter ingressou no signo de Libra e eu vi muitas pessoas ficando alvoroçadas. Júpiter entrou em Libra, agora eu desencalho, agora eu arrumo um namorado, agora minha vida afetiva vai funcionar e tal. Principalmente quem tinha o Júpiter transitando pela casa 5 do mapa ficou todo animado. Passou um tempinho, eu recebi vários comentários em alguns posts que eu fiz do tipo, não adianta nada o Júpiter transitando na minha casa 5 porque não fluiu nada, não aconteceu nada. Mas na verdade é isso que eu tô falando para vocês. O planeta transitando numa casa, se ele não formar aspectos com planetas natais e se ele não ativar características que você já tenha no teu mapa natal para essa questão, não funciona. Não é o fato do Júpiter passar pela casa 5, passar pela casa 7, que ele vai ativar o setor do romance, o setor do casamento, ou de passar pela casa 2, que vai ativar a questão do dinheiro, tá? Tem que existir já essa predisposição no mapa natal, tá bom? Então, menos, né, com a questão dos trânsitos e da movimentação retrógrada. Vocês perceberam, né? Teve eclipse domingo e, como eu falei para vocês, ele não influenciou a todo mundo, né? Mas então nós temos no domingo a Vênus já bem fresquinha ali no movimento retrógrado. E aí ela volta para o signo de Peixes no dia 1 de abril, né? Ela vai fazer o caminho de volta. Quando um planeta está no movimento retrógrado, é natural também retorno de alguns assuntos. Então, toda essa questão, ou atitudes, ou escolhas, ou decisões relacionadas impulsivamente e envolvendo o campo financeiro, a vida afetiva, isso vai depender da casa onde essa Vênus cai do mapa, né? Os assuntos de compras, de bens, de atendimento de desejos, a satisfação dos desejos pessoais, podem ter um retorno para ajuste, né? Natural, quando um planeta entra no movimento retrógrado, como eu já disse para vocês, é como se ele estivesse voltando para buscar alguma coisa, voltando para consertar. Ele marca o retorno de algo, né? Pode existir retorno de amor? Pode. Se no mapa natal você tem a Vênus no movimento retrógrado, ou se ela está formando aspecto com o regente da tua casa 5, que é a casa do amor, pode existir um retorno de um amor do passado, tal, questões para resolver, não necessariamente que vai retornar um namoro ou reatar um casamento, por exemplo, mas que os assuntos do passado tendem a voltar para serem trabalhados, resolvidos, tá?
Então, esse já é um dos pontos. E depois, então, ela vai sair só lá no meio de maio, no meio do mês de maio ali, da faixa da sombra. Acho que a fase um pouquinho tensa ainda que a gente pega nesse primeiro semestre é a primeira quinzena do mês de abril, porque a gente vai ainda ter a Vênus ali nos dias finais do movimento retrógrado, o Júpiter, tem o Mercúrio também e vamos ter o Saturno também. Então, o mês de abril é um pouquinho mais tenso. Agora, durante essa semana, o interessante é porque o Marte vai ingressar no signo de Touro, no final, na sexta-feira, né? Então, a gente tem o Marte rege Áries, está em Touro, e a Vênus rege Touro, está em Áries. Então, eles estão trocados, né? A gente poderia até associar isso a uma recepção mútua se eles estivessem formando aspecto, mas como um está ao lado do outro, né, Áries e Touro, eles não chegam a formar um aspecto maior, né? Mas é uma influência importante porque a gente sabe que quando um planeta está num signo, ele tem um outro planeta que rege ali, né? Tem um dispositor. Então, eles estão funcionando meio que em colaboração. Por isso, os efeitos dessa Vênus no movimento retrógrado em Áries não serão tão desastrosos, tão difíceis, porque há uma colaboração do Marte em Touro, tá? Então, ela não tende a trazer rompimentos, mesmo porque a Vênus não tem uma característica de rompimento, mas e nem de assuntos muito difíceis para serem solucionados, porque há uma colaboração do Marte em Touro, tá? Bom, então isso no domingo a gente tem também a Lua passando pelo signo de Gêmeos, em aspecto bom com Júpiter no movimento retrógrado, e ainda a influência do Marte, que está em bom aspecto com o Saturno, que torna o domingo um dia, assim, não muito ágil, porque mesmo a Lua estando em Gêmeos, que naturalmente é curiosa, disposta à diversão, entretenimento, à conversa, o Júpiter está mais reservado ali também no movimento retrógrado no signo de Libra. Mas torna muito bacana para confraternização, para os diálogos mais leves, né, para amizade, para conversa, que é uma coisa típica de domingo mesmo, né? Então, o domingo ele não é tão complicado, né? Não é difícil, não. Somente para assuntos mais importantes, porque o Mercúrio está numa faixa de combustão ali, ele está bem perto do Sol, então ele está composto, e assuntos que precisam de uma conversa mais séria, ideias mais sérias, informações mais sérias, não fluem muito bem aqui no domingo, tá? Na segunda-feira, no dia 6, aí nós já teremos a Lua ingressando no signo de Câncer, que é o signo que ela rege. Isso vai acontecer na segunda-feira, e ela vai formar um aspecto durante a madrugada com Marte, mas pega um reflexo durante a manhã, um aspecto muito bom. O Marte ainda vai estar em Áries, ele só entra em Touro na sexta-feira, né? Então, amanhã da segunda-feira tem de ser um dia bastante produtivo. E também, que legal, na segunda-feira, o Mercúrio, como eu disse para vocês, ele está se aproximando do Sol. Quando um planeta chega no mesmo grau que o Sol, com uma distância de até 17 minutos do Sol, ele fica numa condição especial, muito forte, poderoso, porque o Sol evidencia esse planeta, né? O que a gente chama de casime na astrologia. E o Mercúrio vai chegar a essa condição na segunda-feira. Então, nós teremos uma segunda-feira que, embora seja um dia regido pela Lua, tende a ser um dia bastante produtivo, então de diálogos importantes. É bom para marcar reunião, para resolver assuntos importantes que exijam a questão mental. Como eles estão passando pelo signo de Peixes, e Peixes rege toda a questão de sensibilidade, né? Tem como assunto sensibilidade, a capacidade da percepção, os sonhos, toda a inspiração. Então, o que depender da criatividade na segunda-feira sai muito bem. Então, o processo criativo fluindo muito bem na segunda-feira, tá? E aí, o que acontece? Tanto o Sol como o Mercúrio, né, que estarão no mesmo grau, vão formar uma conjunção com uma estrela fixa que chama Achernar, tá? Essa estrela, ela favorece, ela traz a questão de ambiência para sucesso em tudo que envolve os assuntos públicos, questões públicas. Então, até para trazer um assunto importante à tona, ou se você tiver que divulgar alguma coisa importante para reunião, como eu falei, né? Porque quando a gente fala de público, não necessariamente tem que ser um público universal, global, mundial, né? Mas
O público pode ser os seus colegas de trabalho, a tua família, as pessoas importantes. Então, trazer assuntos importantes à tona, né, para outras pessoas, acaba recebendo um benefício aí nessa segunda-feira, tá? Também tem uma relação com os assuntos religiosos, ok? E o Marte ainda está na influência de um aspecto muito bom com o Saturno, e o Marte ainda estará em Áries e o Saturno em Sagitário, que torna a segunda-feira um dia bastante produtivo, tá? É muito bom para empreender, alguma energia para construir, é uma segunda-feira produtiva. Terça-feira, dia 7, a Lua ainda estará passando pelo signo de Câncer e ela vai formar aspecto desafiador com a Vênus e com Júpiter, e os dois estão no movimento retrógrado. Então, a terça-feira não é um dos dias, assim, muito favoráveis para empreendimentos novos. E nada que exija muita concentração ou que você tenha que se arriscar demais, tá, para resolver, mesmo que não seja um risco financeiro, mas um risco em termos de atitude mesmo. A terça-feira não é um dia muito bom para isso. E também o que acontece? Durante a noite, a Vênus vai formar um aspecto, já entra numa faixa, né? Numa orbe, como a gente chama astrologicamente, de um aspecto desafiador com Júpiter. Então, nós temos os dois no movimento retrógrado, numa faixa de uma influência de um aspecto desafiador. E a gente sabe que a Vênus rege os assuntos do desejo, do prazer, e o Júpiter rege os limites, a capacidade expansiva, a própria crença e fé. E isso pode fazer com que a gente perca um pouquinho dos limites em relação às nossas possibilidades de compra, em relação às nossas capacidades de resolver os assuntos amorosos, afetivos, aos desejos. Na verdade, os desejos tendem a ficar um pouco exacerbados. Então, a terça-feira não é um dia muito favorável para grandes coisas mesmo, né? Melhor deixar na rotina, tá? Na quarta-feira, nós temos a Lua ingressando no signo de Leão. Logo que ela sai de Câncer e ingressa em Leão, ela aplica um aspecto desafiador ao Marte, que está saindo tá em Áries, ali no grau final de Áries. Então, o que a gente tem é um aspecto desafiador entre os dois, uma influência um pouco irritada, mas é bom assim, a gente reservar a quarta-feira, um dia regido pelo Mercúrio, para lidar com assuntos menos importantes, né? Ainda que eu já mencionei para vocês no dia anterior, a Vênus já está em aspecto, numa faixa, né, de aspecto desafiador com o Júpiter, também terça e quarta não são assim muito favoráveis para novas investidas, tá? Na vida financeira, na vida amorosa. É lógico que a gente tem, às vezes não tem como desmarcar coisas importantes, mas se você tiver que iniciar alguma coisa, procura não iniciar na quarta-feira, porque é uma energia um pouco tensa, tá bom? E até porque como Marte já está nos graus finais, está em um grau crítico, torna então mais acentuada ainda a possibilidades de perdas devido a risco excessivo, ou seja, perde os limites, investe força, energia, dinheiro além das suas reais possibilidades e depois o retorno acaba não sendo exatamente aquilo que você esperava. Então, a quarta-feira pede um pouquinho mais de cautela. E até porque, assim, a Lua em Leão também é um pouco nervosa, né? Uma característica um pouquinho nervosa. Então, os ânimos tendem a ficar um pouquinho acentuados, assim, né? Nervosos, irritados, do tipo que é a coisa a toda força, né? Empurra com um pouquinho de intensidade, e isso deve ser então algo a evitar. Já na quinta-feira, a Lua ainda estará passando pelo signo de Leão, mas ela vai formar um bom aspecto com a Vênus e o Júpiter. Ela se movimenta muito rápido, a Lua, né? Então ela chega a formar um bom aspecto com a Vênus e Júpiter, e esse aspecto ele é favorável, pelo menos para os ânimos, para a vida sentimental, não para grandes conquistas, declarações afetivas, porque a Vênus está no movimento retrógrado e tal. Mas é mais harmoniosa, vamos dizer, menos irritadiça, ela é mais empreendedora, é um dia assim com uma característica mais empreendedora. Também na quinta-feira é o único aspecto novo formado no céu, tá? E na sexta-feira, então, nós temos o Marte ingressando no signo de Touro. Então, ele já traz essa influência de equilíbrio para Vênus retrógrada no signo de Áries, e a Vênus muito prejudicada nessa condição em Áries, porque ela está em duas debilidades. O exílio, né, porque ela rege o signo oposto, que é Libra,
e a condição do movimento retrógrado. Então, como Marte em Touro tem uma energia, assim, uma influência mais constante, a capacidade ativa, capacidade de briga, de empreendimento já fica bem equilibrada, constante, firme, pé no chão, resistente e até um pouco lenta também, ele diminui muito o risco e a vulnerabilidade de perdas com relação aos assuntos financeiros ou de desequilíbrios com as questões afetivas. Não minimiza totalmente, né? Porque nós estamos na regência alternada ali, né? A Vênus está em Áries, mas ele diminui bastante o risco. Então, ele traz uma faixa, um equilíbrio um pouco mais para essa influência, como eu disse para vocês no início do vídeo, né? Ele traz um pouco mais de equilíbrio para essa vulnerabilidade, para essas debilidades todas da Vênus, tá? E aí a gente tem também na sexta-feira, a Lua que já vai estar no final do signo de Leão, formando um bom aspecto com a estrela Régulus, uma estrela muito benéfica. Isso vai acontecer no início da noite da sexta-feira, tá? Entre as 19 e 20 horas, pouquinho antes, entre as 18 horas já entra na influência, né? E a estrela Régulus é uma estrela que traz brilho, sucesso, realização, posicionada no signo de Leão. Então teremos uma noite de sexta-feira bastante agradável aí para os assuntos do entretenimento, para os assuntos do coração, para resolver coisas. E também a Lua em Leão tem o seu lado espontâneo, tem o seu lado animado, tem um lado de energia forte, né, do fogo, do elemento fogo, de presença. E isso é legal na sexta-feira, principalmente para quem precisa ficar em evidência em algum assunto aí, porque a conjunção com a Régulus, ela favorece bastante, tá? Depois a gente tem, durante um pouquinho mais adiante na noite, a Lua ingressando já no signo de Virgem, diminui o ritmo, o pique, né, que já entra numa energia de elemento terra muito mais concentrada, né? E o Marte já no último grau do signo de Áries, formando uma conjunção com a estrela Merak, que é uma estrela da constelação de Andrômeda, e fala sobre a questão da beleza, né? Faz sentido, porque logo ele já entra em Touro, que é regido pela Vênus, que tem também como assunto a questão da beleza. E até porque a estrela Merak também tem uma regência venusiana, né? Tem uma característica venusiana. Então, os assuntos relacionados à beleza, no sentido geral, a estética, né? E de uma maneira geral, acabam se tornando favoráveis. E os assuntos de harmonia, o perdão, principalmente, ela rege o perdão. Então, se você tiver que resolver alguma coisa importante com alguém que não está muito legal, na sexta-feira à noite, terá esta chance aí de colocar os pingos nos is, resolver as questões, tá? E no sábado, dia 11, a gente tem a Lua um pouco lenta, abaixo da velocidade média dela, em Virgem ainda. E o único aspecto mais importante do sábado vai ser com o Marte, tá? Então, uma Lua em Virgem e o Marte em Touro, eles vão formar um aspecto de trígono. Para o elemento terra, né, com as características do elemento terra, é bastante favorável para persistir, para trabalhar com as bases de assuntos importantes, para lidar com a questão financeira, para lidar com a questão da estrutura, das bases, para lidar com a organização, com o serviço cotidiano, com a questão da saúde e alimentação, tá certo? Então, a gente finaliza a semana com essas características aqui da Lua, ok, pessoal? Então, eu deixo um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.